Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá. Hoje nós vamos dar início à nossa apostila de História, grupo 5, e vocês vão pegar a apostila de História e colocar na página 188. O principal assunto da nossa aula de hoje é religião, ok? Vamos começar definindo o que é a religião. A religião é a crença em um poder sobrenatural que está acima da humanidade e ao qual se deve respeito e obediência. Meninos, é o seguinte: cada um tem a sua religião. Por mais que a gente tenha, assim, uma noção, uma sensação de que a religião católica, de que todo mundo pertence à religião católica, não é assim. Existem várias formas e vários tipos de religião espalhados pelo mundo e cada pessoa é livre para escolher a sua própria religião, ou seja, para escolher aquilo em que ela vai acreditar, né? O ser humano, desde o princípio da humanidade, ele tem essa necessidade de acreditar que existe uma força maior do que tudo que é material, né? Uma força sobrenatural, a existência de Deus. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, na religião católica, que existe um só Deus, né? Outras acreditam na existência de vários deuses, como se a gente pegar, por exemplo, os egípcios, os gregos e os índios brasileiros, eles acreditavam em vários tipos de deuses. O deus da chuva, deus do amor, o deus do trovão, o deus da beleza, a deusa da beleza, né? Então, assim, cada cultura tem a sua crença, ok? E para a aula de hoje, eu gostaria de fixar com vocês alguns conceitos que vão servir para tudo que a gente vai aprender nos próximos capítulos. Primeiro, todas as religiões, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As religiões monoteístas e as religiões politeístas. O que são religiões monoteístas? São aquelas que acreditam na existência de um só Deus. O que são religiões politeístas? São aquelas que acreditam na existência de vários deuses, né? E não somente um. Existem também outras classificações e outras vertentes, mas que não são muito grandes, assim, muito comentadas. Como, por exemplo, desculpa, meninos, eu me expressei mal. Não é que elas não são muito comentadas, elas não são tão grandes quanto essa divisão entre religiões monoteístas e politeístas, mas elas existem na atualidade e são muito consolidadas. Como, por exemplo, aqui, ó, são as religiões não teístas. O que são as religiões não teístas? Por exemplo, o budismo e o taoísmo. São religiões que não acreditam na existência de Deus. Então, por exemplo, eu vou explicar uma situação para vocês. Quando uma criança faz algo de errado, né, a gente fala assim, olha, não pode fazer isso é pecado, Deus não gosta, né? Então, a gente fala para a criança que existe um Deus e que se ela fizer alguma coisa de errado, esse Deus está observando o que ela está fazendo e isso vai trazer consequências para ela. O budismo e o taoísmo, eles não acreditam nessa existência de Deus. Eles acreditam nos ensinamentos humanos. Então, quando uma criança está fazendo algo de errado, o que eles fazem? Olha, você não pode fazer isso, porque isso é contra os conceitos, os princípios humanos, né? Mas eles não têm essa cultura de acreditar na existência de um Deus que olhe por nós, que nos criou e que nos vigia se estamos fazendo algo de certo ou algo de errado, e que se fizermos tudo certo ganharemos o paraíso e se fizermos tudo errado, né, iremos para um outro lugar aí no após-morte. Então, essas duas religiões, elas não acreditam na existência de uma força maior. E nós temos também a monolatria, que é a crença em um único Deus. Quando você pratica monolatria, você acredita em um único Deus, o seu Deus.
mas você também acredita que existem outros deuses. Por mais que você não siga, né, essa crença desses outros deuses, você acha que eles podem existir, mas você só segue e só acredita no seu Deus. Então, e temos também as pessoas ateias. O que é uma pessoa ateia? É uma pessoa que não acredita em nada. Ela não acredita em Deus, ela não acredita em deuses, ela não acredita numa força sobrenatural que criou o universo. Ela acha que quando a gente morre, a gente literalmente morre, desaparece, some. Então, assim, são várias formas de crença, cada um tem a sua. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre intolerância religiosa e direitos relacionados à religião. A oração. Bom, a oração, não importa qual seja a sua religião, a oração é considerada um momento em que você entra em contato com aquilo que você acredita, né? Com o seu Deus, com a sua divindade. Existem várias formas de oração, por exemplo. Essa menina aqui, ó, ela tá rezando. Geralmente, os católicos, eles têm o hábito de rezar dessa maneira, né? A gente ajoelha, cruza as mãos, faz a nossa oração. Mas, por exemplo, se a gente pegar os índios, a oração dos índios é em formato de dança, né? Eles fazem uma dança, todos fantasiados, com máscaras. Então, cada cultura tem a sua forma de entrar em contato com o seu Deus. Tem a sua forma de oração, ok? E eu vou falar para vocês agora sobre diversidade religiosa. O mundo, ele tem uma diversidade religiosa muito grande, né? E cada pessoa é livre para acreditar na religião que quer, no Deus que quer, ou para não acreditar em nada, caso ela também queira. O mais importante é você respeitar a crença de cada um. Nenhuma religião é 100% verdadeira, concreta e superior à outra. Eu acho que faz parte da cultura de cada um. E se você é livre para acreditar no que você quer, você tem que respeitar o outro, porque ele também. Não existe certo ou errado. Existe o que você acredita e o que o outro acredita. Mas geralmente as pessoas não agem assim. Existem as pessoas que não respeitam a religião do outro, elas são chamadas de intolerantes. E essa intolerância religiosa, ela tem causado muitas guerras por todo o mundo. Eu vou explicar aqui para vocês o que é o Boko Haram. O Boko Haram é um grupo de pessoas que atuam na Nigéria e na África. E eles são islâmicos, né? E na Nigéria e na África, você tem população que é islâmica, que acredita no islamismo, e tem uma população que é cristã, que acredita na religião cristã. E esses integrantes do grupo Boko Haram, eles não aceitam que essas pessoas sejam cristãs nesses dois países, e eles provocam atentados terroristas, matando, ameaçando e causando pânico. Por quê? Porque eles não toleram a existência de pessoas que acreditam em outra religião, que acreditam na existência de um Deus diferente do deles. Isso é intolerância religiosa. Pensando nisso, aqui no Brasil, a Constituição Federal, que foi elaborada em 1988, tem um artigo, tem um código, tem uma lei que fala que todo e qualquer tipo de religião e crença deve ser respeitado. Até porque nós estudamos desde o 3º ano que o Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes, muito. Então, aqui mesmo no Brasil, nós temos cristãos que são católicos e nós temos os cristãos que são apostólicos romanos, depois vocês vão entender a diferença. Nós temos Testemunha de Jeová, nós temos os evangélicos, nós temos agora, tem até uma igreja muçulmana que ficava ali em frente à unidade 1. Nós temos várias formas de religião. Então, o Brasil tem uma lei que protege e garante o direito de crença de cada uma das pessoas, certinho? Agora vocês vão para a página
191, que nós vamos começar a fazer os exercícios. Primeiro, leia a seguir o trecho da Constituição Federal, que foi essa lei que eu acabei de falar para vocês. Artigo 5º, parágrafo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, o que a Constituição Federal Brasileira garante aos brasileiros, depois que você leu aqui? Primeiro, que todo mundo tem liberdade de crença, cada um pode acreditar no que quiser. Segundo, você pode acreditar e você pode exercer os seus cultos, as suas orações, as suas manifestações relacionadas à sua crença. E todos os locais de culto são protegidos por lei, devem ser protegidos por lei, certo? Podemos afirmar que a Constituição Federal garante a diversidade de crenças? Vocês acham que essa lei criada na Constituição Federal garante, né? Ela serviu para garantir que no Brasil existe uma diversidade de crenças? Sim ou não e por quê? Agora aqui, defina o que é uma religião politeísta. Já expliquei lá atrás e grifei. As religiões que acreditam em um único Deus são chamadas de, também eu já expliquei e grifei na página anterior. O Boko Haram é uma organização fundamentalista islâmica que atua na Nigéria, né? Na África, né? Na Nigéria, um país africano que possui tanta população islâmica quanto cristã, certo? Meninos, vocês vão fazer até o exercício de número 4, tá bom? O exercício de número 5, ele não vai ser feito agora, não é para fazer. Assim que vocês fizerem, vocês vão tirar foto das páginas 191, 192 e vai mandar essas fotos para a tia Letícia poder fazer a correção, tá bom? A nossa aula de hoje chegou ao fim. Um beijo para vocês e até semana que vem.